Olá pessoal, nesta aula a gente vai encerrar o assunto dos problemas indecidíveis, a questão da indecidibilidade. A gente viu aí já algumas linguagens que são indecidíveis, que não tem máquina de Turing, outra que tem, mas não para, pode não parar, pode entrar em loop. Agora a gente vai mostrar como que a gente usa esses conceitos de linguagens abstratas, que são na verdade umas linguagens meio artificiais aí, e chega no mundo concreto, num problema mais concreto. Tá? A gente vai falar como é que a gente consegue demonstrar que um problema é indecidível. Vamos lá? Bom, nesta aula a gente vai cobrir o conteúdo das seguintes referências bibliográficas. No livro do Hopcroft, o capítulo 9, seção 9.3 e 9.5, e no livro do Sipser, o capítulo 5. Bom, a gente já viu aí na hierarquia de linguagens dois exemplos de linguagens abstratas. Tá? Esse slide aí mostra a linguagem LD, que é a linguagem da diagonalização, que eu provei que não existe máquina de Turing para ela, então ela está ali fora do mundo das linguagens Turing reconhecíveis. E a gente viu a linguagem LU, tá? Que é uma linguagem um pouquinho mais decidível, digamos assim, mas ela não é. Tá? Na verdade, existe máquina de Turing para ela, ela é chamada de Turing reconhecível, mas ela não é decidível, porque essa linguagem chega no problema da parada, ou seja, não dá para decidir sempre. Então, em alguns casos, vai entrar em loop infinito. Tá? Então, LD ela é não recursivamente enumerável e LU ela é não recursiva. Então, ela é RE, mas não recursiva. Tá? Então, sabendo de LD e LU, nas suas posições, a gente pode usar esse conhecimento para provar outros problemas, tá? E chegar a outras conclusões em relação a outros problemas. Tá? Para isso, a gente vai aprender o conceito de redução, tá? Que é um problema, que é uma questão importante aí na prova da indecidibilidade. Bom, o que é uma redução? Uma redução é uma maneira de converter um problema em outro, de forma que uma solução para o segundo problema pode ser usada para resolver o primeiro problema. Tá? Vamos dar um exemplo. Dois problemas A e B. Se A se reduz a B, podemos usar uma solução de B para resolver A. Tá? Um exemplo aqui. Se eu tiver um problema de se orientar em uma cidade, eu posso transformar isso num problema B, que é obter um mapa da cidade. Ou seja, se eu tiver um mapa da cidade, eu consigo me orientar na cidade. Tá? Então, é um conceito bem simples mesmo, intuitivo aí. Tá? Outro exemplo. Problema A é medir a área de um retângulo. Aí eu reduzo isso para o problema B, que é medir o comprimento e a altura. Tá? Se eu conseguir medir o comprimento e a altura de um retângulo, eu sei transformar isso num cálculo de área. Ou seja, a redução de A para B acontece, ela é sistemática. Outro problema, resolver um sistema de equações lineares. Se eu conseguir inverter uma matriz, eu consigo resolver um sistema de equações lineares, porque isso está envolvido, né, entre outras coisas, inverter a matriz. Tá? Ou seja, a gente pode pensar no conceito de redução como você transformar um problema em outro. Tá? Informalmente, isso daqui. Existe um algoritmo para converter instâncias de um problema A em instâncias de um problema B. Dizemos que A se reduz a B. Tá? Então, a palavra-chave aqui, né, é algoritmo. Tá? Então, se existe esse algoritmo, então existe uma redução. Então, a redução é igual a algoritmo. Bom, formalmente é a mesma coisa. Então, uma redução de A para B é uma máquina de Turing. Por quê? Porque máquina de Turing é o nosso conceito de algoritmo. Tá? Então, ela pega uma instância de A gravada em sua fita e para, né, e trava com uma instância de B gravada em sua fita. Tá? Então, é a mesma coisa que você dizer que tem uma máquina de Turing que faz a conversão aí. Tá? Então, essa é a ideia de redução. Você tem formas de converter uma instância de um problema em outro. Bom, dá uma olhada aí nesse slide e vamos entender para que serve a redução. Tá? Veja, é uma coisa bem intuitiva também. E dá para a gente usar isso como uma forma de classificar problemas por decidibilidade. Veja só, quando A é redutível a B, resolver A não pode ser mais difícil do que resolver B. Porque se eu tivesse uma solução para B, eu tenho uma solução para A. Ou seja, o B tem que ser pelo menos tão difícil quanto A. Tá? Então, essa é uma parte aí importante da redução. Tá? Então, na verdade, é um mecanismo essencial que a gente usa a redução para provas de decidibilidade. Tá? Ou seja, eu tenho um problema A, se reduz a B,
né? O A é difícil, mas o B é fácil. Então eu resolvo o B, automaticamente eu tenho uma solução para o A. Então isso é impossível de acontecer. Tá? Em termos de linguagens, a gente pode dizer o seguinte, ó, se A é indecidível, então B também tem que ser. A é indecidível, então B também tem que ser. Porque senão eu poderia resolver um problema indecidível aplicando uma redução. Tá? Além disso, eu posso estender, né? Se A não RE, o B também vai ser. Quer dizer, se A não tem máquina de Turing, então o B também não vai ter. Tá? Mas como eu já comentei, esse resultado não é tão prático e não é tão interessante para a gente. O que importa, na verdade, é saber se é decidível ou não. Ou seja, se tem um decisor. Tá? Então, aqui é muito mais importante o resultado. Tá? Se A é indecidível, então B também é. Certo? A gente usou... A gente usou o conceito de redução, na verdade, quando eu provei que o LU era indecidível, tá? Na aula passada, na videoaula passada. Tá? Eu apliquei a entrada WW sobre MNU, reduzindo, portanto, MD a MNU, ou seja, a máquina da diagonalização, que é aquela que a gente provou que não existia pela diagonal, eu reduzi ela à máquina NU, ou seja, o problema A, nesse caso, seria a linguagem da diagonalização, e o problema B seria o complemento da linguagem universal. Veja que são duas linguagens diferentes, e eu sabia que A era não RE, portanto B também é não RE. Ou seja, a gente fez uma redução para a prova de que o LU é indecidível. Agora a gente vai fechar o ciclo que começou lá com o PCP. Olha lá o PCP. Tá? Então lembra do PCP lá, do problema da correspondência de post, né? Das pecinhas de dominó ou da lista de string. Agora a gente vai provar que o PCP é indecidível. E a estratégia é através de redução. Tá? Então eu vou reduzir o LU, que a gente sabe que é indecidível, até o PCP. Tá? Esse vai ser o nosso ponto aqui. Só que eu vou usar um passo intermediário, tá? Aqui. Certo? Então eu quero fazer a redução de LU para PCP e eu vou usar um passo intermediário. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho LU, vou aplicar um algoritmo. Tá lembrando que o algoritmo é a definição de redução, que vai produzir uma instância chamada PCP modificado, ou PCPM. Aí eu vou usar outro algoritmo, que é outra redução, que vai chegar no PCP. Tá? Como eu sei que o LU é indecidível, automaticamente eu sei que o PCP também tem que ser indecidível, porque eles são redutíveis um no outro. Certo? Então essa aqui é a ideia aí da prova, de que o problema da correspondência de post é indecidível. Tá? Aqui é legal porque a gente sai de uma linguagem bem abstrata, né, que é a linguagem das máquinas de Turing que aceitam e travam quando qualquer entrada e não dá para decidir para entrar em loop infinito, que é uma linguagem bem abstrata que só fala de máquinas de Turing. E a gente vai chegar num problema mais concreto, que é de correspondência de strings. Tá? A gente vai mostrar que eles são equivalentes aí. Bom, então vamos primeiro explicar o que é o PCP modificado, ou o que eu chamei ali de PCPM. É igual ao PCP original. A diferença é que o primeiro par da solução tem que ser o primeiro das listas. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho que começar com uma resposta. Tá? Então, as cadeias têm que começar com 1, 0 ou 1, 0, 1, cada um dos lados aqui. Tá? Ou seja, se eu pegar aqui a minha solução, né, sempre vai ser W1, X1 como começo. Tá? Então, a gente vai mostrar, né, que se eu trabalhar com essa instância modificada, eu consigo reduzir o LU até ela. Aí depois eu transformo o PCP modificado, ou seja, eu faço a redução do PCP modificado para o PCP normal, mostrando que, na verdade, a dificuldade é a mesma. Tá? A gente vai fazer a redução aí desses dois casos. Certo? Vamos começar fazendo a redução do PCPM para o PCP. Tá? Voltando aqui no desenho. Tá? Então, primeiro eu vou fazer essa redução aqui, ó, daqui para cá, certo? Vamos lá. Então, a ideia é, eu vou reduzir, ou seja, eu vou providenciar um algoritmo que converte instâncias do PCPM em instâncias do PCP. De forma que, se existir uma solução para o PCP, eu posso usar para obter uma solução para o PCPM. Tá? Qual que é a ideia? Dada uma instância do PCPM, que tenha K elementos, eu vou passar de WIXI para YIZI. Tá? Então, o WI vai virar YI e o XI vai virar ZI.
tá? Então essa vai ser a conversão. Então suponha que eu tenho esse exemplo aqui, ó. Então eu tenho 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 e 0. O próximo passo é o seguinte: eu vou copiar os elementos da lista A e B para a nova instância, deixando um espaço antes e depois. Tá? Então simplesmente copiei aqui, ó. Veio daqui para cá e sobrou um espaço aqui em branco em cima e um espaço branco embaixo. Tá? Lembrando que eu estou trabalhando no PCPM, ou seja, a solução tem que começar pelos primeiros aqui. Esse cara aqui não. Pode começar com qualquer coisa. E a ideia é fazer justamente isso aqui, ó. Modificar essa conversão para garantir que o PCP funcione igual ao PCPM, ou seja, vai sempre começar com o primeiro elemento. Tá? Então, qual que é a ideia? A lista A, eu vou colocar sempre um asterisco após cada símbolo. Vai acompanhando aí as modificações. Tá? Sempre colocar um asterisco depois de cada símbolo. Então, veja aqui, tem um asterisco depois de cada símbolo da lista A. A lista B, eu vou colocar um asterisco antes de cada símbolo. Certo? Parece que não tem nada a ver, né? Vamos lá que a gente vai chegar na solução. Depois eu vou colocar na primeira linha da lista A o elemento da segunda linha com um asterisco antes. Tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara que está aqui, copiar para cá e colocar um asterisco na frente. Certo? Essa que é a ideia. Mas por quê? Bom, depois a gente vai mostrar por quê. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar na primeira linha da lista B e colocar o elemento da segunda linha sem modificá-lo. Então, vou pegar o primeiro elemento, na verdade é o segundo, daqui, copiar para cá, igualzinho. De novo, para que serve isso, professor? A gente vai chegar lá. E na última linha da lista A, eu vou ter um cifrão. E na última linha da lista B, eu vou ter o asterisco cifrão. Então, veja, foi um algoritmo que eu apliquei que transformou uma instância do PCPM em uma instância do PCP. Isso é claramente um algoritmo. Tá? Eu tenho um passo a passo simples de ser seguido. Agora, vamos mostrar que isso é uma redução válida. Ou seja, uma solução para o PCP pode ser usada para obter uma solução para o PCPM. Tá? E por que isso? Vamos olhar aqui, ó. Essa instância aqui modificada, ela tem algumas características interessantes. Veja que o único jeito de começar a solução desse PCP aqui é com 0. Eu não posso começar com nenhum, nem 2, nem 3, nem 4. Por quê? Porque todo mundo aqui não tem asterisco, e todo mundo aqui tem asterisco. Tá? Ou seja, não tem como começar essa solução sem ser pelo 0. Tá? Ou seja, se eu pensar lá nas minhas cadeias, né, sempre vai começar com asterisco, uma estrela, asterisco com asterisco, e aqui asterisco com asterisco, e os outros elementos aqui. Ó. Tá? Não tem como começar de outra forma. Da mesma maneira, né, a última posição só pode ser o último aqui. Ó. Então tem que terminar assim. Porque tem que terminar com cifrão, porque todas as outras possibilidades terminam com asterisco e aqui não termina com asterisco. Então, para dar a correspondência, tem que terminar com o último, senão não daria certo a solução. Certo? E aí, os elementos originais da solução original correspondem exatamente a isso aqui. Ó. Sempre vai ter uma correspondência aqui, se tivesse lá no problema modificado. Porque eu já coloquei um asterisco a mais aqui no começo, e aqui eu coloco um antes. E aqui eu coloco um no começo, depois, aqui um antes. Então, sempre vai ter o casamento de um depois e de um antes. Ou seja, a solução é a mesma. Tá? Os asteriscos vão se casar sempre. Ou seja, em outras palavras, se antes a solução sem os asteriscos servia, com os asteriscos vai servir também. Tá? Então, essa que é a ideia. Essa transformação manteve a mesma lógica do PCP modificado, só que eu obrigo a começar com 0 e terminar com 4. Tá? Então, qual que é o resultado aí, qual que é a ideia? Aqui. Suponha que eu tenho uma solução para esse PCP aqui. Ó. E essa solução sempre tem que ser começando com 0 e terminando com K mais 1. Né? Lembrando aí que eu estou trabalhando agora com os Y e os Z. Né? Então eu vou ser sempre I0, I1 e 2 até o IM, aí o YK mais 1, que vai corresponder ao Z0, ZI1, ZI2 até o ZIM, até o ZK mais 1. Tá?
Agora, se a gente remover os asteriscos e o cifrão de todos os lados, a gente vai ter exatamente o W1, W2 até o WIM e o X1, X1, X2 até o XIM, que é exatamente a solução para o PCP-M. Tá? Ou seja, se eu conseguir encontrar essa solução para o PCP, eu vou ter uma solução automaticamente para o PCP-M, porque a lógica vai ser mantida. Tá? Então, essa que é a ideia. Ou seja, encontrei a solução para o PCP. Basta remover o primeiro e último elementos, basta começar com 1 e eu vou ter a solução para o PCP-M. Tá? Vamos exemplificar isso. Eu tenho aqui uma solução. Ó. Quer dizer, eu tenho uma instância do PCP-M. Tá? Essa instância aqui, na esquerda, ela só pode começar com 1. Né? Então, lembrando que é um PCP modificado, então tem que começar com 1. E nesse caso, existe uma solução. Eu vou aplicar o algoritmo, eu vou obter isso daqui. Ó. Né? Faça com calma depois aí em casa, você vai ver que não é difícil. Só você aplicar lá. A primeira linha vai ter um asterisco, na lista A vai ter asteriscos depois de todo mundo, na lista B vai ter asterisco antes de todo mundo. O primeiro elemento vai ser o asterisco e o segundo copiado, o da segunda lista vai ser copiado igual e no final termina com cifrão e asterisco cifrão. Quando você vai buscar uma resposta para esse PCP aqui está um exemplo. Ó. A cadeia A vai ser, deixa eu desenhar aqui. A cadeia A vai ser esse cara aqui, depois esse cara aqui, depois esse, depois esse, depois esse e depois esse. Ou seja, 0, 2, 3, 1, 4, 5. Tá? Que corresponde com a cadeia B, que vai ser esse, depois esse, depois esse e esse. Ou seja, os índices estão valendo aqui. Essa é a solução para o PCP. Tá? Então, achei a solução para o PCP. A gente consegue resolver o PCP-M simplesmente aplicando. Ó. Então, pega essa solução aqui, né? Remove o primeiro e o último e coloca um no começo. Tá? Então, como que era? Vamos fazer primeiro aqui, depois eu vou lá para o outro slide. Então, eu vou pegar esse cara aqui, vou remover o primeiro e o último, vai ficar 2, 3, 1, 4. Depois eu vou colocar 1 na frente, vai ficar então 1, 2, 3, 1, 4. E essa é a solução para o problema original. Ou seja, resolvi o problema modificado, removi o primeiro elemento e o último e coloquei o 1 na frente. Vamos ver se funciona? Então vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 1, 4. 1 é AAB. 2 é BCA. Aí vem o 3, que é CAA. Aí vem o 1 de novo, que é AAB. Aí vem o 4, que é o ABCC. E deu a correspondência. Tá? Então, esse é um exemplo que mostra que funciona. Tá? Na verdade, a demonstração é mais genérica do que isso. Certo? Então, dá para ver aí que, usando a solução do PCP, eu resolvi o PCP-M. Certo? Então, retomando o que a gente fez, eu peguei, né, e mostrei que existe uma redução que vai do PCP-M até o PCP. Tá? Então, eu fiz esse algoritmo aqui. Ó. É o algoritmo que você coloca os asteriscos, coloca o primeiro elemento, o segundo, e assim vai. Tá? Isso é uma redução válida porque, se eu conseguir resolver o PCP, automaticamente eu consigo replicar o algoritmo inverso e obter uma solução para o PCP-M. Agora, vamos fazer a mesma coisa daqui para cá. Certo? Bom, qual que é a ideia aí, né, de reduzir o LU para o PCP-M? Né? Primeiro, lembrando, LU é a linguagem composta pelo conjunto de pares MW, tal que M aceita W, onde M é uma máquina de Turing e W é uma entrada qualquer. Tá? E a redução, quer dizer, o algoritmo que vai reduzir o LU para PCP-M, ele vai simular a execução de M. Quer dizer, o PCP-M vai simular a execução de M como se fosse um log, o registro da execução de M sobre a entrada W. É mais ou menos como se eu estivesse escrevendo configurações instantâneas nas listas do PCP-M. Quer dizer, a solução para o PCP-M corresponde a você desenhar as configurações instantâneas, que são strings, tá? Por isso tem a correspondência aí
com strings. Tá, eu vou fazer com base em exemplos. Aí é mais fácil explicar com um exemplo nesse caso aqui, tá? Então, eu vou pegar uma entrada W, que vai ser 01, e a seguinte máquina de Turing, tá? Onde eu tenho 3 estados, 3 símbolos de fita, estado inicial Q1, estado final Q3, é um estado que trava, tá? Veja que não tem transições saindo do Q3. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou mostrar uma redução, ou seja, um algoritmo que mostra como que eu produzo uma instância do PCP-M baseada numa instância do LU. Qual que é a instância do LU? É isso aqui. Tá? Então, a instância do LU é justamente isso mais isso daqui. Então, é o M com a entrada W. Aí eu vou pegar essa instância e vou converter ela em uma instância do PCP. Aí você fala, pô, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma é uma máquina de Turing, outro é um conjunto, duas listas de strings, né? Não tem muita coisa a ver um com o outro. A gente vai ver que dá para fazer um paralelo. Bom, o nosso algoritmo é baseado em regras. A primeira regra é o seguinte, o primeiro par é hashtag e hashtag Q0W hashtag. Tá? Então, o meu PCP-M vai ter essas duas entradas aqui. Ó. Então, nesse caso, eu tenho Q1 como estado inicial e 01 entrada. Né? Então, é isso que vai aparecer aqui como primeiro elemento da instância do PCP-M. Tá? Veja que estou usando elementos da instância do LU para fazer a instância do PCP-M. A regra 2 é o seguinte, para cada símbolo de fita, eu vou inserir um par, tá? Que vai ser o 00 e 11, sem considerar o branco. Tá? Então, quantos símbolos de fita eu tenho aqui? Ó? Tenho 0, 1 e branco, então sem considerar o branco, 0 e 1. Então, vai ter um par 00, um par 11. E vai ter um par hashtag, que independe dos símbolos da fita da máquina original. Tá? Então, essa é a segunda regra. Veja que eu estou construindo o meu PCP-M aqui. A terceira regra é a mais complicadinha, tá? Que é o seguinte, eu vou inserir pares que simulam o movimento de M. Tá? Então, como assim? Né? Aqui eu tenho uma definição de todos os casos aqui. Ó. Então, se eu tiver uma transição desse tipo aqui, ó, delta QX igual a PYD, eu vou inserir isso daqui, ó, o par QX e o par YP. Tá? Então, copiar o X para cá e o Q para cá, o Y para cá e o P para cá. Mas veja que isso simulou um movimento. Ó. Por quê? Porque eu tinha um movimento para a direita, certo? Então, aqui eu tinha o estado Q antes do X e agora eu tenho o estado P depois do Y. Ou seja, como se eu tivesse movido a cabeça da leitura para a direita. Tá? Não é exatamente uma configuração instantânea, mas é mais ou menos como se fosse. Tá? Depois a gente vai ver no exemplo, talvez fique mais claro aqui. Mesma coisa para os outros casos. Se eu tiver um delta QX igual a PYE, eu vou fazer um movimento para a esquerda. Tá? Então, eu tinha QX e vou ter o PZY, onde Z são todos os símbolos possíveis. Ou seja, eu vou fazer todas as combinações de movimento para a esquerda. Tá? Aqui nesse caso não precisava, porque eu vou para a direita, não preciso prever todos os símbolos. Aqui eu vou para a esquerda, então para todos os símbolos de fita eu vou ter que fazer essa combinação. Bom, se eu tiver um delta Q branco, eu vou usar a mesma coisa, só que com o jogo da velha, com o hashtag aí substituindo o branco. E se for para a esquerda, é a mesma coisa, só que colocando o jogo da velha aí, o hashtag, ao invés do branco. Tá? Então, é mais ou menos essa a ideia. Ó. Veja aqui como que ficou nesse exemplo. Ó. Aqui eu tinha Q2, 1, direita. Certo? Isso vai gerar, né, para a gente, deixa eu dar um espacinho a mais aqui. O Q2, 1, direita, né, vai produzir um movimento para a direita. Então, vai ser assim, ó. Q2, 1. Opa, desculpa, peraí que estou fazendo errado aqui. A transição é a seguinte. Q1, 0, vai para Q2, 1, direita. Então, vai ser assim, ó. Q1, 0, vírgula, 1, Q2. Então, esse vai ser o par que eu vou inserir. Tá? Então, Q1, 0, 1, Q2. Quer dizer, eu movi para a direita e troquei o 0 pelo 1. Tá? Veja como isso foi parar aqui. Ó. Então, ficou ó, Q1, 0, 1, Q2.
Bom, eu vou fazer o mesmo para todas as transições, tá? E veja que eu vou aplicando as regras. Agora vamos olhar o Q1, 1, que vai para Q2, 0E. Lembrando que vai cair agora nesse caso aqui, porque é um movimento para a esquerda. Então, eu vou gerar aqui duas possibilidades de movimento para a esquerda. Ó. Então, esses são os caras que eu vou gerar. Ó. Então, eu tinha Q1, 1, vai para Q2, 0 e para a esquerda. Tá? Então, Q1, 1, vai para Q2, 0. Só que uma hora vai estar o 0 à esquerda, outra hora vai estar o 1 à esquerda. Tá? Então, eu faço as combinações de como que ele pode sair do Q1, 1 e ir para Q2, 0 indo para a esquerda. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Vou aplicar aqui todos e vou ter, então, uma série de transições que simulam, na verdade, todos os movimentos de M, listando as possibilidades aí nas listas. Tá? Bom, a regra 4 do algoritmo é inserir pares para todos os ciclos de fita x e y e para todo o estado de aceitação Q, que é justamente o par que trava a máquina. Tá? Que é o seguinte, ó. Então, eu tenho lá, por exemplo, o Q3 no estado de aceitação, eu vou ter as combinações com o x e y antes e depois, só antes do x e só depois do y. Tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho 0, vai ter a opção, então, 0Q3, 0, que vai para Q3 sozinho. Aí, depois eu tenho 0Q3, 1, quer dizer, eu tenho um 0 antes e um depois, vai para Q3. Aí, eu tenho 1 antes e o 0 depois, então, fica 1Q3, 0, Q3. Aí, eu tenho 1 antes e 1 depois, vai para Q3. Então, essas são as 4 possibilidades aqui. E aqui embaixo, eu vou ter, então, só com um símbolo antes, que é o 0 e 1, e só com um símbolo depois, que é o 0 e 1 também. Então, com isso, eu listei como se fosse o final das configurações instantâneas aí da execução da máquina de Turing. E a regra 5 é, para cada estado de aceitação Q, eu vou colocar a string Q, jogo da velha, vírgula, só o jogo da velha. Tá? Então, acabou ficando aí um algoritmo completo aí, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa máquina de Turing e executar ela. Na verdade, dá para você fazer como exercício. Isso a gente já sabe fazer. Então, eu tenho aí a máquina de Turing definida aí. Vamos pegar a entrada 0, 1, né? E vamos executar. Então, começa aqui 0, 1 com Q1. Aí, ele vai dar Q1, 0, vai para Q2 e vai para a direita, escrevendo 1. Aí, Q2, 1, Q1, 0 vai para a direita. Tá? Então, vai executar. Essa aqui é a execução da máquina de Turing. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar o algoritmo, né? Produzir o PCP-M e vamos ver como isso vai resolver e vai acabar caindo numa solução do PCP-M que replica exatamente essa execução aqui. Vamos lá? Bom, temos aqui então à esquerda o PCP-M construído a partir daquela máquina de Turing. Tá? É um processo, um algoritmo, dá para você seguir aí. E a gente vai resolver ele tentando aí resolver o PCP-M com correspondência de strings. Bom, é o PCP-M, então tem que começar pelo primeiro elemento, que é esse daí, ó. Então, é o hashtag na lista A, hashtag Q101 na lista B, que é o estado inicial e a entrada. Tá? Qual que é o único par possível que eu posso aplicar aqui? Ó? Se eu olhar nas minhas listas, eu tenho que começar com Q1. Né? Então, eu tenho que, na verdade, a única solução aqui tem que ser essa, que é o único par na lista A que começa com Q1. Tá? Então, eu vou começar a concatenar aqui. Ó. Então, eu vou colocar Q1, 0. Tá? E aí, na segunda lista, vai entrar o 1Q2. Beleza. Agora, a gente continua com uma correspondência. Tá? Qual que é a próxima possibilidade? De novo, só vai ter um jeito. Ó, que eu preciso colocar 1 e hashtag, né? Na lista A. Qual que é a única possibilidade de colocar o 1 hashtag? É justamente a possibilidade onde eu tenho o 1 aqui, sozinho, e o 1 aqui, sozinho, tá? Que é esse par aqui, ó. Tá? Continuando, eu tenho que colocar hashtag aqui, hashtag aqui. Aí eu tenho que fazer a correspondência do 1
Q2, 1. E não existe essa possibilidade aqui na lista. Então, tem que continuar colocando os símbolos individuais. Então, vai ficar 1, 1 aqui. Aí, agora apareceu o Q2. Tá? O Q2 tem que vir aqui na lista A para concatenar e dar certo na lista B. Tá? E das possibilidades aqui da lista A que começam com Q2, só tem duas, que é o Q2, 1 ou o Q2 jogo da velha. Então, tem que ser Q2, 1. Q2, 1 aqui. Que vai corresponder a aparecer 0, Q1 aqui, tá? Se der tendo dificuldade, vai acompanhando aí, dá o pause no vídeo e vai procurando aí as strings, você vai ver que não tem outro jeito de ir concatenando. Bom, nesse momento aqui, eu tenho que colocar um hashtag na lista A, tá? Eu poderia ir copiando os símbolos seguintes, né? Copiando aqui o hashtag, o 1, o 0, depois o Q1. Só que aí eu não iria muito longe, porque eu iria travar depois, tá? Você pode fazer o exercício aí. Então, eu vou copiar apenas o hashtag e o 1. Então, parei aqui nesse momento com as correspondências. Agora, só tem uma opção de novo, tá? Que é o 0Q1. No caso aqui, eu já tenho 0Q1 jogo da velha como sendo a única opção. Então, vou colocar aqui 0Q1 hashtag, que corresponde a Q2 01 hashtag. Tá? Veja que eu só estou aplicando a solução do PCPM aqui, ó. Não tem muita opção de ir para frente. De novo, só tem uma opção que vai ser colocar o 1Q20 aqui em cima, que corresponde a Q310 aqui embaixo. E eu vou continuando esse algoritmo aqui e eu vou chegar nesse estado aqui, ó. Então, estou aplicando aqui. Aqui, ó. Então, cheguei nesse momento aqui, ó. Tá? Daqui para frente, só tem uma solução para deixar as strings iguais, que é você colocar a última entrada, que é Q3 hashtag duplo e só um hashtag aqui, tá? Que deixou as duas listas iguais. Certo? Que é o que tem no próximo slide aqui, ó. Então, essa é uma solução do PCPM. Tá? E você tem que perceber que essa solução do PCPM, né, equivale a o seguinte, ó. Q101. Q101. 1Q12. 1Q1. Desculpa. Errei aqui. Vou fazer de novo. Q1 01, depois 1 Q2 1, depois 10 Q1, depois 1 Q2 01, depois Q3 101, depois Q3 01, depois Q3 1. Essa é uma execução da máquina de Turing, tá? Que na verdade corresponde exatamente à mesma sequência de estados que a execução da máquina de Turing original, certo? Só que a máquina de Turing original ela trava aqui. Volta lá aos slides e veja que ela vai parar aqui. Essas duas últimas, na verdade tem mais uma aqui que seria o Q3 sozinho, né? Para corresponder ao último aqui. Essas três últimas aqui, na verdade, seria só a finalização, né, para equivaler aí os estados de aceitação, para chegar no estado de aceitação e travar a máquina. Tá? Mas daqui até aqui é exatamente a mesma execução que a máquina de Turing original. Ou seja, a solução para o PCPM corresponde a uma simulação da máquina de Turing, tá? Que é a máquina de Turing original. Ou seja, o que a gente acabou fazendo? Eu peguei,
né, simulei a execução em uma máquina de Turing no PCPM, ou seja, a única solução para esse PCPM, e dá para mostrar isso, né, dá para demonstrar que não tem uma solução diferente, né, quer dizer, é possível demonstrar que não existe solução diferente, ou seja, só dá para mostrar, só funciona como solução aquela que é efetivamente uma simulação correta de M, ou seja, M aceita W, se e somente se a instância do PCPM construída tem uma solução. Tá? Ou seja, concluímos que o algoritmo, né, que tem as 5 regras, é uma redução válida e que mostra que que o LU é redutível ao PCPM. Tá? Então esse é o resultado aí da nossa demonstração. E como conclusão, completamos aí a redução, né, do LU para o PCP. Né? Verificamos que as reduções são válidas, ou seja, se eu tivesse uma solução para o PCP, eu poderia usar o mesmo algoritmo, aplicar aí as regras de uma forma invertida e decidir o PCPM, e em seguida decidir o LU. Tá? Ou seja, eu conseguiria resolver LU, se eu conseguisse resolver o PCP. Mas o LU é indecidível, portanto, não existe um algoritmo que decida o PCP, portanto, o PCP é indecidível. Tá? Então, pare e pensa aí. Ó. Né? Mostrei que esse processo é válido. Mostrei que as reduções são válidas. Tá? E eu sei que esse cara aqui é indecidível. Eu sei. Mostrei aqui por outra forma, né, que o LU é indecidível, né? Usando o LD como artifício, né, complemento e tal, como nas aulas, nos vídeos anteriores. Né? E aí eu cheguei no PCP. Ora, isso significa o seguinte, se PCP fosse decidível, eu poderia ir aplicando de volta aqui as transformações e chegar numa solução para o LU. Mas eu sei que ele é indecidível, portanto não pode existir, né, uma solução para o PCP. Ou seja, o PCP é indecidível. Então essa é a ideia da prova, é você mostrar que um problema é indecidível, mostrando que a redução de outro problema é indecidível para ele. Tá? Bom, resumo aí da aula. Né? A gente tem agora, né, 3 problemas que são indecidíveis. A gente sabe que o LD é indecidível, a gente sabe que o LU é indecidível, a gente sabe que o PCP é indecidível. Tá? E qual que é a ideia? Eu consigo pegar outro problema qualquer e provar que ele é indecidível reduzindo ele até um desses 3 aqui. Então, por exemplo, ó, eu vou criar um problema chamado AMB. Tá? AMB é um problema que é decidir se uma gramática livre de contexto é ambígua. Tá? Eu quero provar que esse problema é indecidível. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou descrever esse problema, né, de uma forma de linguagem, ou vou criar instâncias desse problema de uma forma formal. Vou mostrar que existe uma redução para um desses caras aqui. Tá? Na verdade, nesse caso específico, né, existe uma redução do AMB, né, da ambiguidade de gramática, para PCP. E aí eu estou provando que o problema AMB também é decidível, também é indecidível, certo? Porque existe uma redução aqui. Ó. Então basta você encontrar a redução. Encontrou a redução, você prova a indecidibilidade de um problema, né, a partir dessa semente aqui. Então essa aqui você usa como se fossem suas sementes. Né? Você sabe que esses caras são indecidíveis. Aí você quer pegar um problema X, provar que ele também é indecidível. Então você tem que achar uma redução para uma dessas 3 sementes aqui, certo? Tudo isso, claro, é trabalhoso, envolve você pensar em problemas como linguagens, pensar em como você descreve eles formalmente, como é que você faz a conversão formalmente em um algoritmo sistemático e que é válido, ou seja, que funciona como uma redução válida. Tá? Então isso aí é uma ferramenta legal aí que permite a gente chegar na conclusão que alguns problemas são indecidíveis. Bom, nessa aula a gente viu aí que existe uma forma de demonstrar a indecidibilidade de problemas. Então você precisa primeiro, você quer provar que um problema é indecidível. Né? Suponha que você está trabalhando lá, chegou num problema qualquer e você quer, por alguma forma, verificar se ele é indecidível ou não para parar de bater a cabeça nele. Né? Então você vai ter que, primeiro, descrever ele como uma linguagem, tá? E depois você vai reduzir esse problema para outro conhecidamente indecidível, como, por exemplo, o PCP. Tá? Isso pode ser útil na prática, pode ser que você caia em algum desses casos aí. Tá? E a gente também viu que problemas indecidíveis têm soluções, né? Como o PCP. O PCP tem solução.
né? Dá para encontrar solução para ele. Apenas não existe um algoritmo que decide sempre. Tá? Pode acontecer de ter os loop infinito. Tá? Então, essa característica eu queria que você levasse dessa aula, ou dessas aulas de decidibilidade. Tá? Qual que é a característica principal dos problemas indecidíveis práticos? Você não tem como evitar o loop infinito. Tá? Essa é o principal ponto aí de problema da computabilidade. Tá? Então, a gente viu aí, né, uma classe de problemas indecidíveis. Nas próximas aulas, a gente vai partir para outros problemas, né, que são decidíveis, porém são intratáveis. Tá? Não é viável tratá-los, ou seja, eles têm algoritmos, mas são algoritmos que têm que ser ou que são comprovadamente ineficientes sempre. Tá? E é uma grande ineficiência, é uma coisa tipo que levaria anos para serem resolvidos, mesmo com supercomputadores aí. Tá? Então é o estudo da intratabilidade, certo? Bom, nessa aula então sugiro que você tente pegar os principais pontos aí, né? Volta no vídeo para tentar pegar os pontos mais críticos, né? E tenta entender essa essência da redução, né? E como que você usa isso para provar a indecidibilidade de um problema.